eu sou Andréa Repsold, presidente do LEAD Rio de Janeiro. Estamos começando mais um Business Talk. Hoje eu vou conversar com um profissional extremamente reconhecido no mercado de turismo. Eu duvido que alguém que trabalhe com turismo não tenha ainda conversado e ouvido falar com o Michael Nagy. Ele é um carioca sul-africano, que ainda passou boa parte da sua vida na Inglaterra, com a família de origem portuguesa, encerrou seus estudos bem cedo e já fez um pouco de tudo na vida, mas sempre com foco no turismo, não é isso? O Michael trabalha desde os 11 anos, ele começou entregando jornal, foi barman e ainda servia as mesas do Hotel Waldorf Astoria, né? Você também não faz por menos, né, Michael? Tudo isso para ganhar seu próprio dinheiro, mas o turismo já era algo que a família dele já fazia parte disso. O pai foi diretor-geral da Varig, abriu as lojas da empresa na África do Sul e, como ele mesmo gosta de dizer, nasci aprendendo turismo, não é isso, Michael? Um pouco. Enfim, ele cursou hotelaria em Westminster College, em Londres, que era um hotel-escola, passou por todas as áreas, mas se identificou mesmo foi com a parte estratégica, operacional e a parte de marketing. Se formou em 1987, na época que estava nascendo o conceito do cartão magnético dos quartos de hotel. Já era uma tecnologia embarcada incrível. Foi minha tese da faculdade, foi minha tese. Imagina que máximo isso. E hoje, reconhecimento facial, né? Michael Nagy, ele atuou como gerente-geral do Fairmont Rio de Janeiro, Copacabana, e hoje é o CEO da Nagy Consultoria. Ele hoje dá consultoria para várias empresas do segmento de hotelaria e turismo aqui no Brasil como um todo, né? Antes dele ingressar no Fairmont, ele ocupou cargos de liderança em outros hotéis de luxo, incluindo o Four Seasons e o Ritz-Carlton. Michael, obrigada por ter aceito eu gostaria de ter estado no Ritz-Carlton e no Four Seasons, foi no Pestana, no Oton, no Meliá, mas não ainda cheguei no Ritz-Carlton. Eu tenho que confessar que foi o primeiro livro, e indico quem vai estudar turismo, leia o livro sobre o Ritz-Carlton, porque boa dica. É o livro que define, que ele começa o livro dizendo o seguinte: nós somos ladies and gentlemen, senhores e senhoras, atendendo ladies and gentlemen, senhoras e senhores. Eu acho que isso é o primórdio e a base de qualquer serviço que você presta na vida. Você não tem que baixar a cabeça. Servir não é ser menos que alguém. É o fato que alguém está disposto a te servir, te cuidar, te atender numa mesa, num bar, o que seja, é um outro ser humano te servindo. Então, o conceito do Ritz-Carlton, ele vem, e esse livro todo mundo tem que ler, ele vem da base disso, como eu disse, somos seres humanos, homens e senhores, ladies and gentlemen, serving ladies and gentlemen. Então, na hora que o serviço passa a ser nesse nível, e é o que você prega na LEAD, etc., é que a gente se trata com cordialidade e com respeito, o serviço de fato se torna luxo. Muito bom esse ponto para a gente começar a nossa conversa, né? Você começou a trabalhar super cedo. Que história é essa de começar a trabalhar com 11 anos? Meu pai me provocando, querendo eu correr de bicicleta e comprar peças para bicicleta. O meu pai me perguntou qual é a melhor peça da bicicleta e me deu a melhor peça da bicicleta e não a bicicleta que um garoto de 11 anos queria receber. E dali tive que ir atrás do meu. Então, comecei a entregar jornal porta em porta. E a história é bem engraçada, porque acordava às 5h30 da manhã, os caras deixavam os jornais na tua casa, você pegava, botava a mochila, aquilo que você vê em cinema, você vai de bicicleta e joga o jornal e deixa. E aí fui descobrir que ali não era ganhar dinheiro. O dinheiro era conseguir inscrições de novos assinantes. Então comecei a botar amigos meus para entregar o jornal e eu ia atrás das inscrições. E chegou a um ponto que eu tinha tanta gente para entregar jornal que a minha mãe, a Dona Maria Raquel, aos 90 anos, hoje ela tem, espetacular, mas ela na época tinha um Mazda branco e a minha mãe tinha que sair comigo de manhã porque eu tinha conseguido, não dava conta de carregar na bicicleta. Então, vou dizer uma coisa, se não fosse a minha mãe, talvez não tinha aprendido algumas coisas. Mas foi essa história e depois dali fui trabalhar, montava equipes para limpar carro dentro, qualquer coisa assim, mas botava os outros para trabalhar um pouco mais do que eu mesmo. Uma boa capacidade de gestão. Não, né? Era sempre o meu sonho, né? O Rockefeller, vamos dizer assim, só não cheguei lá ainda. Mas aí você teve um pai na Varig, né? O que essa experiência de turismo, né? Trabalhando com turismo do teu pai trouxe para você? Eu acho que a gente foi privilegiado naquela época, porque estamos falando dos anos 70 e 80 e 90.
A Varig era o consulado. Não há a quantidade de eventos que aconteciam em casa, aquela forma bem tradicional da Varig, do gerente geral ser um representante do país, e a Varig era o representante do país. Então a gente foi criado vendo muitas pessoas importantes na nossa casa. Uma história que tem a ver com a Lídia, eu acho que foi 87, 88, o João Dória era o presidente da Embratur, e era o WTM em Londres, e o João Dória levou, o Pelé na época era o secretário especial de turismo, o ministro especial de turismo, alguma coisa. Então o Pelé foi. E meu pai sabia que eu gostava muito do Pelé e recebemos o Pelé em casa. E o Edinho. E foi uma história, e foi o João Dória que fez isso acontecer. Então, são coisas que já aconteceram. Eu acho que muita coisa que eu vi o meu pai e outros fazerem são exemplos que a gente faz hoje. Eu acho que tem muita coisa a ser reinventada, porque já fizemos muita coisa, só que não há continuidade. E a brincadeira dessa história do Pelé é que o Edinho, do irmão dele, foi na época, e eu colecionava muitas revistas de futebol. Eu sou ficcionado por futebol, e naquela época o Mirandinha tinha sido o primeiro brasileiro contratado em Newcastle. Então o interesse deles era saber do Mirandinha. Então, como o Mirandinha era muito falado em Match e outras revistas, na realidade eu tinha o Pelé e o Edinho no meu quarto, e o jantar rolando lá embaixo. E depois aquela foto do Pelé me rendeu um bom dinheiro, porque eu ia para a faculdade, já estava estudando hotelaria, e eu dizia, vocês não sabem, mas o Pelé jantou lá em casa. E ninguém dizia, não pode você ser. Tá de sacanagem. Eu falei, quer apostar? E ganhei um bom dinheiro com aquela foto. E anos depois eu encontro o Pelé e conto a história para o Pelé no jantar, e eu lembro muito claro que eu estava jantando, ouvindo a história. Eu lembro do seu pai, eu lembro daquele evento, então quer dizer que você está me devendo algum dinheiro. Então, Deus o tenha, e o Pelé é uma figura até hoje que representa esse Brasil nosso, que aliás a seleção está aí jogando hoje, então vamos torcer, né? Isso aí, a gente está sempre torcendo pelo Brasil, né? Como Exatamente. Agora, você formou no momento que as tecnologias estavam, né, como você falou do cartão magnético, foi sua tese aí de formatura, estava emergindo. Como é que você percebe na hotelaria a necessidade de ter cada vez mais uso da tecnologia? Eu acho que a tecnologia ela vem em tudo, né? Eu brinco com meus filhos, eu venho de uma época que você combinava e estava na esquina às 6h30, senão você não pegava carona, né? Nós não tínhamos celular, não tínhamos nada. A tecnologia ela vem, na realidade, para nos auxiliar. Né? A minha geração, a nossa geração, né, André? A gente veio do nada. A gente para estudar tinha aqui na biblioteca. Hoje as pessoas procuram qualquer coisa com inteligência artificial, é online, no ato você tem. Então eu acho que a nossa geração constituiu conteúdo, aí veio internet, aí veio computadores, aí veio celulares e por aí vai. E a nossa geração viveu a transformação para isso. Então a gente sabe usar a tecnologia a nosso favor. Eu não acho que quem acha nada sabe, mas eu acredito que isso nos dá uma longevidade, porque nós temos conteúdo e conhecimento, e a juventude está usando a tecnologia, mas não está, ela lê o headline, mas não lê a matéria. Está se aprofundando, né? Eu acho que isso é que está faltando em todos os setores, É sobre o quick fix, né? Ter a coisa tem que acontecer rápido e acha que conseguiu alguma coisa, e não é. É uma coisa, a vida continua sendo consistência, resiliência, repete, erra e aprende, e a vida é essa. Então, a tecnologia é primordial. Até brinco que essa história da minha tese na faculdade foi eu criei um cartão magnético na época que mapeava a vida do cliente dentro do hotel. Então, o meu tese da época do Westminster foi que o meu cartão, quando a pessoa entrava no quarto, eu sabia a hora que chegasse, eu tinha um GPS já seguindo o cliente para o hotel, eu sabia quanto é que ele gastou no restaurante, para o garçom, na próxima vez que eu venho, diz, você comeu ontem. Então, mas hoje os nossos cartões não são assim. Então, eu acho que eu era fora do meu tempinho ali. E agora que tu fala, é uma tese ainda para ser aproveitado. Porque é sensacional você conhecer, né? Acho que hoje, principalmente no ramo de turismo, você conhecer o teu cliente é fundamental. E você mapear uma segurança, saber o que ele quer. De fato, você está fazendo uma coisa para revoltar a pensar, porque o chave é usado só para abrir uma porta.
Não é mais nada. E registrar uma segurança que a pessoa entrou e saiu. Mas, de fato, ela deveria ser... Pô, nem sei se eu ainda tenho isso, mas vou levantar isso, bem lembrar. É uma boa ideia, Poxa, né? boa pesquisa, Bons boa pesquisa. desafios, né? Eu sei que você gosta muito de um desafio. Mas, por falar em desafio, o que você acredita que é o maior desafio para o estado do Rio de Janeiro, para a cidade do Rio de Janeiro, que eu acho que o turismo é uma das principais... possibilidades de crescimento, de ganhos, né, no nosso estado, na nossa cidade. Eu acho que você falou três coisas que eu acho que não é mais o crescimento, ela existe. O Rio está vivendo um ano 25, que já vem desde 24, que supera pré-pandemia. O Rio está de volta de uma forma única. De novo, porque tem lideranças políticas que estão criando condições para as coisas acontecerem. Mas o que falta não é... É claro que precisamos de promoção, mais voos, mas se não tiver políticas públicas criadas que superem a existência de um prefeito de 4 anos, mas que são feitas para que as cidades tenham continuidade, nunca vamos crescer. Eu acho que isso é que está faltando. Políticas públicas e leis permanecem que são votadas entre o setor privado com o político, com o público, para que se crie condição para alguém que ingressa nesse setor ter longevidade e ter continuidade. Então a gente agora temos um prefeito que está dando uma aula para o Brasil em gestão, que já deu uma vez no Rio, e quando ele sai, quem vem próximo? Claro, se há uma continuidade no partido, é positivo, mas se é do outro lado que temos que começar tudo do zero de novo, isso tem que parar. E, para mim, eu até aproveito a plataforma para cobrar o nosso Caiado, o nosso prefeito, o nosso governador e o Tuk-Tuk e todo mundo, e o Sérgio Ricardo, essas pessoas que lideram e são lideranças de fato, que com o seu conhecimento unem-se com o setor privado. E volto a dizer, lembrando do Gerard Bourgeois, que na sua época criou o Plano Maravilha, que é tão atual naquela época que ela é hoje, que foi feito a 4 mãos com a sociedade e privada e pública em conjunto, e se criou o Plano Maravilha. Eu acho que ela tinha que ser um desafio para a LIT, de trazer isso, né, atualizar e criar essa provocação, e que criamos leis que permitem leis e políticas públicas com leis que garanto que tem sustentabilidade e receita para os secretários das pastas de turismo e da Rio Tour poderem dar continuidade e terem dinheiro para fazer promoção, terem dinheiro para captação de eventos. Mas a prefeitura está sendo bem desenhada, né? Temos a Invest Rio, com o Sidney Levy à frente, que temos uma grande esperança. Exatamente, você esteve com ele, você é uma grande apoiadora dele, que vem com muito comigo. Por acaso, eu tive com ele, também está envolvido nesse congresso que a gente está lá no Rio. E, de novo, a prefeitura entendeu a importância de trazer um evento de investimento em hotelaria e para o Brasil, para o Rio e para o Estado. Mas políticas públicas, para mim, não adianta mais. A gente, todo ano, uma novidade. Então, temos N conselhos em N lugares, a FEComércio fazendo um belo trabalho, a Associação dos Josias, FEComércio com o Queiroz. Mas cadê o plano? Que é um só, que todos seguimos. Então, a provocação, já que você levantou, vamos respeitar aquilo que o Gerard fez brilhantemente na época e trazer isso de volta. Eu acho que isso deveria ser uma bandeira para alguém levantar e levar para frente. Dar uma atualizada, né? Acho que é muito bom. Acho que a gente e é o que o prefeito quer. O prefeito quer apoiar quem tem projetos. Então a gente está sempre pedindo, mas sem projeto. Sem início, meio e fim, and the next day, ou continuidade. E é isso que está faltando no setor. A gente está muito preocupado com o dia a dia e esquecemos de planejar. Ninguém quer planejar. Se você pensa que você que é uma pessoa que conhece o mundo, conhece vários setores, o trabalho que você faz na LIT, que sempre o meu elogio, você sabe do meu apreço e admiração por você. E isso é porque eu sou amigo, então não tem opção. Mas você sabe que eu admiro o seu trabalho e o seu profissionalismo há muitos anos. Né? Planejamento é que está faltando no setor. Eu até escrevi uma matéria outro dia na LinkedIn que eu disse, quando alguém vai lançar uma bolsa de moda, eles fazem a bolsa, ou é um retrô, ou é um refit, ou é uma novidade, ou é um novo design, não importa. Mas ela é testada. Há um tempo gasto em preparar aquele produto para o mercado.
há estudos feitos. A gente não faz isso com o turismo. A gente abre e vai, segue e vai embora. Então está na hora da gente levar ao poder público projetos reais que permitam eles criarem condições para que o setor possa gerar receitas que geram empregos, que geram impostos. É um ciclo vicioso que é bom para todo mundo. Então, para mim, isso é que falta. União e um projeto para a cidade. E eu recomendo, talvez o Plano Maravilha é o maior backbone pronto para levar para frente. Vamos recuperar esse material aí, eu acho Desafio aceito, pode contar comigo. Adorei a sua ideia do Plano Maravilha, segue com ela. A ideia é sua, mas vamos juntos, estamos juntos aí pelo Rio de Janeiro para uma agenda positiva, exatamente. Que é o que a gente sempre fala. Agora, o mercado de luxo, como é que é esse mercado do turismo de luxo? Como é que isso está, o Rio de Janeiro está posicionado, está bem posicionado dentro desse mercado? Eu acho que, vamos lá, luxo, o que é luxo? Né? O luxo é o que dinheiro não pode comprar. Por acaso, estamos falando do congresso que está acontecendo agora lá no Fairmont, que é o SAHIC, South American Hotel Investment Conference. E ontem teve um palestrante falando do hotel em São Paulo e ele, para mim, deu uma maior masterclass em luxo. Este hotel, que é o Faena, ele é residencial com hotelaria. A hotelaria é uma consequência para atender a real estate, mas estão vendendo apartamentos a 45 mil, 60 mil, 70 mil reais ao metro quadrado. 25% foi vendido para pessoas fora do Brasil. Então, as pessoas com dinheiro querem qualidade. Isso é o ultra luxo. Né? Então, e o luxo, na realidade, hoje em dia, é um exemplo do Fairmont Stories que a gente tem de lá. Eu poderia dar uma garrafa do melhor vinho, da melhor coisa para a pessoa não publica. Mas se eu boto alguma coisa com um balão com nome, o balão tem um valor muito maior pelo reconhecimento que é o Andy Warhol, 15 minutos de fama, né? Mas eu acho que todos nós hoje em dia... É interessante isso que você falou. Realmente todo mundo fotografa aquele balão que está ali no quarto te cumprimentando. Não, tem pessoas que me ligavam, olha, eu vou ficar ali, mas posso ter o balão? Ninguém me pede cafés ou whiskies. Então, eu acho que isso é uma demonstração que o luxo, no final, é uma coisa que você se sente reconhecido. Eu acho que nós temos essa deficiência como seres humanos. Quantas vezes as pessoas, de fato, chegam para você, como é que você está? Né? Então, a gente... São essas pequenas... E todos nós temos os problemas da vida, faz parte, e a vida é bela. Mas é um momento... É um momento, então, o momento que você pode se dar aquele presente, um luxo. Um abraço pode ser um luxo. É verdade. Então, dependendo do teu momento, pode ser um então luxo. Então, como é que você identifica dentro de um momento a pessoa entrando num hotel, vamos falar hoteleiro de luxo, e como é que eu consigo dar uma experiência individualizada para cada pessoa? Por exemplo, eu reparo que você está com um livro, quando você volta para o teu quarto, é um bookmark dentro do teu livro. Isso às vezes vale muito mais do que qualquer jantar você pode dar, porque aquilo é só dela ou dele, independente de quem está. O fato que eu trabalho com 16, eu adoro tecnologia, então computador, iPad, celular, Kindle, tudo aí, eu chego num hotel e não tenho as tomadas no mesmo lugar. Se alguém vir ver, me dá um fio de linha em cima de uma mesa que não foi para jantar, eu acho isso luxo. Então, o luxo, para mim, é um momento. É uma atenção direcionada. E criar um momento que dá àquela pessoa o privilégio. Exemplo, eu vou me comprar um Rolex. Tem pessoas que passam a vida se juntando dinheiro para ter aquela coisa, para ter o Rolex. Aquilo é um luxo, aquele momento de comprar e te dar esse presente. Será que ad eternamente é o relógio que vão usar no dia a dia? Talvez não. Mas aquele momento se dá. Então é um momento. Luxo para mim é moments que, usando uma... Que são inesquecíveis, né? Que se tornam memórias. Teu coração que por acaso é o mote da minha ex-casa, o Fairmont, tornando o momento uma memória. Eu acho que aí você e nós definimos o que é o luxo. É um momento. E por falar em presente e ex-casa, você está dando um presente para o mercado, abrindo uma consultoria, né? O que te motivou a partir para essa possibilidade? Uma consultoria dentro desse segmento? Na realidade, eu estava um pouco desilusionado com o Brasil, estava pensando em ir embora do Brasil, por N razões, a oportunidade de trabalho também. Dentro da organização que eu estava, eu não via como mais crescer, e eu entendo, faz parte do mundo corporativo.
E eu cria desafios. No momento que saio, muito me surpreendeu e uma demanda da minha pessoa para fazer certas coisas, sempre assim me surpreendendo, as pessoas me dando oportunidades que eu achava que nem eu deveria ter, mas de fato é uma forma de eu retribuir um pouco o que eu aprendi e poder ajudar os outros. Então eu decidi seguir com a MN Global Consulting e está indo para frente e graças a Deus está indo bem. Se alguém quer ajuda, por favor, eu aceito mais contratos, sempre é bom. E eu gosto dos desafios e muitos deles são desafios. Eu acho que a função do consultor na realidade é achar soluções que dão resultados para as pessoas. Então já neguei. Conhecimento, você tem um conhecimento. Mas já neguei até alguns trabalhos porque eu não vou. A pessoa não quer fazer o que tem que fazer para chegar lá, e outras que eu estou embarcando de cabeça 100%, são alguns aí, e muito feliz com esse momento, aprendendo muito. Certo que em algum momento vou ter que escolher de ficar consultor ou assumir algum cargo, mas eu vou criar a situação para ter essa pressão. Como eu adoro um desafio, né? Nunca inquieto como eu sou. Você é inquieto e agora não é um desafio, você tem vários, né? Você abrindo várias frentes, você tem vários desafios. Mas é engraçado, porque quando eu estava no hotel, as pessoas me procuravam. Nós temos uma história da Leeds no Fairmont. Você estava no momento procurando alguma coisa externa e a gente juntos trocando, porque isso é que é o fato. É uma troca. Você me explicando e eu tendo a oportunidade de ouvir e entender, e você me dando a oportunidade de me explicar, porque isso é que falta muitas vezes nos negócios. O tempo, né? E a gente achou um modelo que virou uma referência. De fato, eu acho que o sucesso da Leeds Rio é da sua pessoa, da sua liderança, da forma de conectividade, mas você criou um espaço da Leeds no Rio que te gera mais oportunidades. É uma parceria de muito sucesso, um serviço maravilhoso. Mas é um modelo que amanhã pode ser replicado em qualquer lugar. Mas você tem esse modelo, não é outros que têm. E ainda há muitas lacunas, porque vão ser melhores trabalhados, etc, etc, etc. Mas eu acho que é isso que me dá o prazer. Eu tinha essa oportunidade na hotelaria, onde o hotel é um mundo que todo dia você está com uma nova comunidade lá dentro. Então, uma hora estás com médicos, estás com advogados, estás com o Ministério Público, estás com o setor de energia, de business, de política. Então, é muitas coisas acontecendo ao mesmo tempo. Então, é como é que você conecta as pessoas para que o local faça ser um happening de tudo isso. É sensacional isso, porque a gente fica com uma cabeça múltipla, né? Você tem a mesma situação dentro da Leeds, né? Exatamente. Os eventos, cada hora é um assunto. Exatamente. Né? E como fazer que esse assunto tenha propriedades, que vocês mostram que vocês têm o domínio e o conteúdo, e a entrega, que é mais importante. No final das contas, vocês têm a entrega. Isso é verdade, né? Isso. E hoje as pessoas esquecem de uma coisa muito simples, que é o follow-up. O follow-up de saber se recebeu, se gostou, se não gostou, e vocês fazem isso muito bem, e é um demonstrativo do seu sucesso. É uma atenção, né? Agora, quais são as tendências do marketing nesse setor de turismo? O que você está vendo pelo mundo? Eu questiono o marketing no turismo. Marketing vem de uma simples... Marketing, achando um mercado. Eu brinco com a hotelaria, o marketing... Eu não sei porque estou falando marketing, mas marketing... É gift shop. Eu vou dar um brinde, vou dar isso. Isso não é marketing. Marketing, para mim, eu acho que está faltando no setor hospitalidade e turismo de uma grande forma. Nós não estamos mais com equipes buscando mercado. Eu acho que isso foi uma diferença que eu consegui criar na minha vida comercial. É que eu sempre fui fominha para saber aonde está o where is Wally, onde está o negócio. Onde é que tem o negócio e a possibilidade e como é que eu crescimento. entender a necessidade daquele negócio, ou aquele setor, e desenvolvê-lo. Então, eu acredito que falta muito isso no nosso setor. Eu acho que pós-pandemia houve mudanças no nosso setor que não são positivos, mas também eu acho que, como toda a vida é circular, nós vamos voltar a isso. Eu acho que falta muito treinamento, muito
dando oportunidade às pessoas a entender que dentro daquela entidade, seja turismo, hospitalidade, tem uma carreira. É uma carreira de entrega, porque a gente sempre está ocupado quando os outros estão de férias. Então, Quantos réveillões você passou trabalhando? E não vou nem falar. Mas para mim, o Réveillon passou a ser um momento de fazer negócio. Porque qual é o momento certo para convidar alguém para o hotel? Convidar quando o hotel está vazio é fácil. Qualquer você escolher e convidar as pessoas quando o hotel está no seu máximo. Aí é um convite, aí é um convite, aí é um estabelecimento de um relacionamento. E quem convidar? E por que convidar? E às vezes é para a marca ser vista, outras vezes que aquilo é político, ele pode ser de alguém que é um fornecedor de algum material que você precisa ter aquela relação por causa de alto e baixo do mercado, e a outra é o negócio em si. E depois você tem que avaliar se tem retorno. Cortesias, convites são bem-vindos. Mas agora tem que ser bem usado, né? Eu, particularmente, eu sou muito crítico quando as pessoas me convidam. Eu penso duas vezes se eu vou e por que eu vou. Porque se eu não posso devolver... É claro, é prestigioso, mas é que nem dinheiro. Qualquer convite, alguém está tirando dinheiro para te entregar. Então nós temos que começar a olhar isso diferente. E saber que se você é convidado, ou é prestígio, mas há uma conta... Ou é uma relação de troca também, né? E há uma conta a ser paga em algum momento. Mas a gente brinca que no Rio de Janeiro, especialmente, as pessoas gostam muito de ser convidadas, né? O carioca, nós estamos na praia, por que tem que pagar? Vamos brincar, mas faz parte. Diferente de São Paulo, né? São Paulo são culturais, mas ser carioca é uma dívida. Mudando essa cultura aqui também, porque quando você valoriza, você tem um bom produto, acho que as pessoas... Eu acho que o empresariado carioca está ficando cada vez mais... Eu lembro, estamos falando 8, 9 anos atrás, eu estava em São Paulo e as pessoas assim, não, pô, tem uma rixa Rio-São Paulo. Eu falei, não tem rixa Rio-São Paulo. 83% da ocupação da hotelaria do Rio de Janeiro é de São Paulista. Então, desculpa, thank you very much. É por aí. 2, vocês têm Tietê, Rua Augusta, bonito, e é o centro capital financeiro. Mas eu tenho Copacabana, Ipanema, Leblon, Lagoa, é o seu sítio, não há competição. E o Rio é a casa do paulista. Mas no final das contas, eu acho que a grande diferença em São Paulo, eu sou muito patriotas, assim, e eu brinco com, eu acho que eu já falei isso uma vez em algum lugar, mas o paulista, mineiro, gaúcho, baiano, não importa quem sei, fora do Rio, eu chamo de candango. Bora para Ubatuba, bora. Vamos pegar 8 horas de trânsito, vamos. Vai chover? Vai. Vamos parar no Gaial e fazer um pit stop, mas compromisso dado, compromisso aceito. Carioca, isso. Bora para Barra. Pô, meu irmão, tu viu o trânsito que tem? São 9 quilômetros. Então, o Rio, como o Rio te dá essa... Nós somos bairristas, né? São Paulo, você faz o quê? Rio de Janeiro, você estudou aonde? Então, são coisas interessantes. Eu não tinha pensado nesse ponto de vista, mas é interessante. Mas ser carioca é talvez o maior presente que Deus pode dar a alguém, cara. E ser carioca é ser brasileiro. Eu brinco, e vocês devem saber que o sotaque oficial do Brasil é o carioca. Eu estou tentando há 25 anos e não consigo o sotaque, mas vou continuar tentando. Não, mas a verdade é que o carioca trabalha muito e tem muita empresa aqui de excelência e empresa de serviço. E o carioca tem uma coisa, São Paulo tem horário, porque tem trânsito, tá certo. Carioca não, a gente marca às 9 horas e vai trabalhar às 9 horas. Estamos mudando essa cultura. Eu consigo começar os eventos do LEAD no horário e terminar no horário. Isso é uma implantação de cultura e as pessoas acabam aprendendo isso. Mas eu acho que o seguinte, marcou horário, tem que começar. Quem chega atrasado, desculpa, você é desrespeitoso. Por que normalmente 70% chega no horário e a gente atrasa por causa de 30%? Por causa de 30%. Isso para mim é inaceitável. Eu acho que isso aí é uma simples. Atrasou, vai perder. Não pode ser o contrário. Com 70 tem que pagar a conta de 30. Isso tem que parar. Agora, hoje se fala muito no turismo de experiência, né? De experiência personalizada. Você acredita que isso é uma tendência? Para mim é o único caminho para frente. É o único caminho. As pessoas querem. As pessoas hoje estão escolhendo... Porque é o seguinte, quem pedala
quer fazer turismo de pedalo. Quem joga golfe quer fazer turismo de golfe. Interessante isso. Agora é engraçado, quem veleja, quem escala, quem caminha, quem gosta de música, quem gosta de ler livro, não importa. Wellness, que falam, wellness é o wellness daquilo que você entrega para a pessoa. E o que a pessoa quer essa sua vida. Então, qual é um desses segmentos? O cara vai comer e o cara quer ver show. Então, é experiência para multiplataformas, mas conseguindo atender cada segmento no seu lugar. E eu acho que esse é o grande segredo da hotelaria para frente. E você acredita que isso vem crescendo, vai seguir crescendo? Eu acho que o ser humano, pós-pandemia, se há uma positividade disso, a gente não abre mão de ter os nossos prazeres. Você precisa daquele momento seu, do seu momento naquele esporte ou naquela atividade. Ou é música, é cultura, não importa o que seja, que você queira tê-lo. Então, as pessoas, eu acho que procuram destinos hoje que tenham um pouco de tudo. Porque eu gosto de golfe. Pode ser a pessoa com quem eu estou gosta de museu. Então eu vou jogar golfe de manhã e à tarde vou visitar o museu. Então o destino tem que pensar na multiplataforma. E precisa ter informação que as pessoas sabem aonde achar essa informação. Isso é fundamental, né? A informação precisa estar disponível e fácil de ser. E atualizado, né? Esse é o grande segredo. Esse é o grande segredo. A gente ainda é da época daqueles guias, né? Que se abria. Mas funcionavam. Funcionava, o guia Michelin, né? Famoso. Funciona mais que hoje a gente não consegue. Em muitas cidades. Não sabe se a informação está correta. Mas também é tanta coisa. Então a qualificação do que é o que também tem que ser feito. Outro dia eu descobri, a gente foi, parabéns ao Marcos pelo lançamento da Manchete e tudo mais, você colunista lá, fomos aqui ao teatro, eu esqueci que aquele existe. Eu tenho um teatro que tem uma história com o Rio, que um grande empresário, amigo nosso, Calem, foi lá, revitalizou. E a gente esquece que aquilo está lá. E é um teatro lindo. Está cheio de peças boas, etc. O próprio Roxy do Acioli, todas essas coisas. É um espetáculo incrível, né? Tá. Que as pessoas ainda, quem não viu tem que ver. Eu vou dizer, eu disse isso a ele, por acaso ontem, e o Abel Gomes, eu escrevi no dia. Na época que eu estava repensando o que fazer na minha vida, e eu estava pensando em ir embora, eu fui ver o show. E foi aquele show que me fez lembrar porque que eu amo isso aqui tanto. Bacana essa sua declaração. E isso eu escrevi para o Alex, para o Acioli e para o Abel, que aquele show daquela noite que eu vi, que foi a primeira vez que eu vi, agora já vi algumas vezes, vou continuar vendo bastante, que eu acho brilhante. E quem não foi, eu digo, estás perdendo. Você... As pessoas o Roxy Dinner Show, para quem ainda não viu, é um espetáculo sobre o Brasil como um todo, de altíssima qualidade. Não, mas é a nossa cultura. É a nossa cultura. Cara, tem tantos momentos nesse show que eu lembro, naquele momento, eu estava precisando isto. E só uma coisa traz isso. Valorização do nosso Só um Brasil. lugar no mundo traz isso, chama-se Brasil. Só um lugar tem a palavra saudade, Brasil. E aquilo abriu meus olhos para aquilo que mais me importa, que é o meu amor a essa cidade, a esse país. E a gente precisa de muitas pessoas apaixonadas e trabalhando. Mas eu digo, foi a Roxy que me fez seguir o meu caminho que eu estou trilhando hoje. Então tenho uma dívida com Roxy e todo aquele elenco, o Alexandre, o Acioli, esse eu nunca vou esquecer, porque foi literalmente isso que aconteceu. E é muito interessante, né? Você está falando exatamente disso, dessa motivação. Você pensando hoje em jovens empreendedores que queiram começar pelo segmento turístico, o que você daria de dica? Para onde começa? Tem de tudo. O que nós precisamos? Você tem. Nós temos uma coisa chamada FEComércio, Senac. Temos a Sebrae. Todas essas entidades têm tudo pronto para um jovem empreendedor ter dicas ainda. E a gente esquece de falar disso. Parece que é coisa ruim para falar. Não é, não. Maravilhosos, é lá que começa. É lá que começa. Então, o valor dessas entidades, eu sou muito maior, às vezes, que uma grande marca. Porque a marca, ela vai explorar o mercado com as funcionalidades que a FEComércio e a Sebrae e outras entidades similares criam para gerar novos cozinheiros, novos isso, novos aquilo, novo aquilo. Saiam de lá e é multissetorial, não é só para o turismo. Então, temos a BAV, que eu acho que a BAV está passando por uma transformação, mas as agências de viagens não param de crescer no mundo.
É impressionante, não né? para. Depois, principalmente do período que a gente passou de pandemia, as pessoas estão procurando valorizar o lazer, a viagem. E eu né? acho que as conhecer. agências, principalmente de luxo, estão ficando especializadas. Umas são especializadas nisso ou naquilo, ou aquela, mas de fato tem espaço para todo mundo. Olha, se você pensa num caminhão, eu tive essa conversa uma vez com uma empresa, num podcast durante a pandemia, para te falar a verdade. Eu não sei se vocês sabem que temos a Selma, que é a sede da GE, que fica em Petrópolis, onde é feita toda a recalchutagem dos motores de aviões. Impressionante. As né? pessoas não lembram Ninguém disso. lembra disso. Só que Tá esse aqui, avião chega em Campinas. Gera ICMS, taxas para Campinas. O avião é desmontado, gerando emprego em outro setor, que é colocado esse motor em cima do caminhão, mais um emprego, que sai de Campinas e vai atravessar 2 estados para chegar aqui, onde vai parar no caminho, porque eu tenho horário para dormir, eu vai ter que comer, gerando turismo de negócios ao longo do caminho, que vai chegar a subir a Serra de Petrópolis, a única cidade imperial da América Latina, onde lá dentro tem o maior recalchutador, ou conserto, não sei, que a General Electric faz no mundo. Se você para e olha todo esse trajeto, a quantidade de emprego a GE está gerando por causa que é o motor subindo para Petrópolis, e a gente não para e olha. Então, quem está começando, olha o processo, entende aonde você pode, o que tem de oportunidade no caminho de um caminhão saindo de Campinas para chegar em Petrópolis e voltar. Porque aí eu tenho que fazer o mesmo trajeto de volta, tenho de montar o motor de novo e eu tenho que decolar. Então, isto é um turismo corporativo de negócios. Mas quando o cara para, e talvez tenha um final de semana que ele vai parar, já é lazer. Então, é uma cadeia que está entrelaçada. E as pessoas esquecem, são 252 segmentos da economia que qualquer viagem de turismo afeta. Sensacional esse número, hein? E isso não é meu, isso é da OMT. Então, mas é estudo. Transporte, alimentação, tudo. Você pensa, nós temos 407 alvarás ativos de meios de hospedagem na cidade do Rio de Janeiro. Mas não temos 407 hotéis. Porque tem outros meios, hostel, motel, etc. Mas estão todos eles gerando empregabilidade. Perfeito, isso. Muito bom. Qualquer movimento que a gente faz de negócio, você tem uma responsabilidade social cumprida, que é exatamente você está gerando recursos para famílias, né? Aí as pessoas falam, mas aí o rapaz que vem entregar arroz no hotel, que faz o transporte, mas arroz foi criado em algum lugar. Exatamente. Então, eu começo com um grão de arroz adiante, e aí pode pensar em tudo que chega no hotel. O que é empregado por causa de um hotel ou de um motel? Hotel é uma cidade, né? Exatamente. Então, há uma importância para a economia da cidade importantíssimo. Precisamos de marcas, precisamos de mais marcas, temos que criar incentivos. Aí volto a dizer, plano, mostra o prefeito que ele está fazendo, né? Ontem eu dei uma declaração que ele vai cuidar de não deixar nenhum hotel fechado ficar fechado na cidade do Rio de Janeiro. Isso é maravilhoso. Então, na Barra, principalmente, fechado. Na Zona Sul também, mas temos alguém que está olhando para a cidade. É como eu gosto de dizer, outro dia alguém me falou que ele disse que ele é o CEO do Rio de Janeiro. E como qualquer CEO, eu tenho que achar pessoas que estão dispostas a fazer negócio. Mesmo que eu goste ou não goste, não importa. Mas hoje temos um cara à frente da cidade que está olhando para isso como um negócio, além do fato que se uma cidade é bom para viver, ele é bom para visitar, ele é bom para fazer negócios e é um bom lugar para investir. Então, eu acho que esse aqui é o Rio de Janeiro. Temos problemas, temos, como qualquer outro lugar, e estão sendo antenados, ninguém está escondendo embaixo do tapete os problemas sociais que temos. Até o outro dia alguém me definiu, a gente estava vendo um jogo, alguém falou, Michael, se você quer entender, é um senhor que tem um prazer de conhecer algumas coisas que eu acho
visionário, falou, queres entender a sociedade brasileira? Quando tu vê um jogo, porque eu estava reclamando que quando eu vejo um jogo na Inglaterra, o árbitro é o comando. E eu joguei rugby, e no rugby não há chance de você discutir ou fingir, você é expulso do campo. Aí o cara falou para mim, olha aqui, então estava um jogo do meu time Flamengo contra o outro, não importa quem é, porque o Flamengo é o melhor, e os jogadores, não importa de qual lado, fingindo aquela encenação. E o juiz sendo empurrado, etc., e cartão para cá. E eu disse, pô, que ridículo. Estão estragando um espetáculo com essas encenações. Parece que os caras não sabem que a televisão está vendo. Aí o juiz tem que... Eu falei, Michael, é uma demonstração como é que nós vemos autoridades no Brasil. A gente não confia na autoridade. Então a autoridade quer fazer o que está na lei. E nós estamos achando uma forma de fazer que a autoridade não consegue aplicar para ter vantagem. Será que isso é uma forma que a gente olha para a nossa sociedade? Usando um simples jogo de futebol. Interessante esse ponto de vista. Eu acho que Então, a gente tem que começar a ensinar, né? Quando você era garoto, o teu pai te falava, policial, amigo, que tem problema, vai para ele. Hoje, eu não sei. E eu nunca vou esquecer daquela máxima que o Gabeira, em São Paulo, num evento, quando eu estava concorrendo para... o prefeito na época, e era um daqueles eventos de negócios, ele era o palestrante, e antes de eu começar, ele falou o seguinte, alguém aqui, antes de eu começar, tinha 500, 600 pessoas na plateia, alguém aqui queira que algum familiar, filho, primo, amigo, etc., seja político, levanta a mão. Ninguém levantou a mão. Falei, então não reclamo. Se você não pensa em ter uma posição para defender o que é teu, né? Então, se a gente, por ser político, ser presidente, deveria ser o maior orgulho de qualquer pessoa que ser presidente do seu país. E a gente está esquecendo disso como uma sociedade. Está na hora da gente simplificar com outros países e começar a ter um pouco mais consciência política, votar com mais consciência e demandar como sociedade a mudança, que temos políticos sérios e há chance para esse país. E começa nos bons profissionais trabalhando sério como você. Muito obrigado. Obrigado a você. Nossa conversa foi ótima. Eu queria te agradecer muito pela sua participação. E se você gostou dessa conversa e quiser ouvi-la na íntegra, acesse as plataformas da Band News e do Lead Rio de Janeiro, que lá estará a nossa conversa completa. Mais uma vez, muito obrigada, Michael. Obrigado a vocês. É isso?